Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Te lembro todos os dias que nós te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Através também do nosso site, você acompanha a nossa programação ao vivo, www.hittv.com.br, www.hittv.com.br. Você fica sabendo também de tudo que acontece na nossa programação. Tô te esperando no meu Instagram, @JaqueStefano. Enquanto o programa acontece, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje no nosso programa a gente vai entender sobre a influência do peso da mochila escolar para as crianças. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode ir enviando a sua pergunta. E nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre higiene de maquiagem e produtos de beleza. E eu recebo aqui já para conversar com a gente sobre esse assunto a Daniela Pontes, que é biomédica especialista em biossegurança. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada mesmo. Falando sobre um assunto que é tão importante que eu acho que a gente pode falar sobre os dois aspectos, tanto a questão de quem utiliza a maquiagem no dia a dia, quanto de quem é profissional da área, e entender que a higienização adequada dos nossos pincéis, das esponjas e até mesmo a qualidade, a validade da maquiagem interferem demais, né? Muito, porque a gente fala em micro-organismo, contaminação, então os riscos é muito grande, né? Então é muito importante a gente cuidar de todos esses detalhes para evitar qualquer tipo de complicação. Perfeito. Eu vi que você trouxe aqui alguns materiais, né? Eu quero começar entendendo. Quando a gente fala sobre pincéis e esponjas, o ideal, tô falando agora no uso pessoal, seria que cada um tivesse o seu? Sem dúvida, né? Você ter o seu próprio kit, mesmo em casa, compartilhar com filha, não é ideal. Porque você pode transmitir uma conjuntivite, qualquer coisa que seja. Então, é muito importante que cada um tenha o seu... Assim como escova de dente, né? A gente não compartilha escova de dente, não deveria compartilhar também esponjas e pincéis. E quando eu vou a algum lugar me maquiar, ou para quem está nos acompanhando e é profissional dessa área, é importante também que esses materiais sejam, então... Com certeza não dá para ter todos os pincéis exclusivos para cada cliente, mas dá para higienizar da melhor maneira esses pincéis? Então, é uma pergunta muito importante. Se a gente não pode compartilhar entre mãe e filha, imagina você compartilhar o dia inteiro os mesmos pincéis com todo mundo. Então, é essencial que a maquiadora... qual é a sugestão? Por exemplo, ela atende normalmente 5 clientes por dia e ela não tem tempo de limpar, porque também não dá tempo de limpar e secar. Você tem as 5 kits. E aí, no final do dia, você faz a lavagem de tudo isso e você usa produtos para fazer desinfecção, porque não adianta lavar. O lavar não mata os micro-organismos. A gente tem que lavar e desinfetar. Já vou te perguntar como que a gente faz isso. Sim. E eu sei também que existem, é lógico, alguns pincéis que são mais baratos, que daí é possível que o profissional tenha descartáveis como esses aqui, né? Aí você pode ter o individual mesmo, né? Isso. Então, por exemplo, para a boca, é importante você ter os individuais. Que dá para ser descartável, né? Usou, jogou fora, alguns, Usou, jogou fora. E aí você tem opção, posso dar uma opção? Porque você pode passar para o cliente. Esse daqui é um para a boca e a profissional, ela pode colocar mais batom para a cliente levar para a festa. Então, aqui tem batom. Ah, legal. E aí, acaba sendo um presente... Porque ela vai poder repor na festa, por exemplo, se ela fez assim. E é dela. Legal, boa, gostei, legal. Vamos falar um pouquinho sobre... Tem um vídeo que você trouxe para nós que é muito interessante, que a gente fala sobre o cuidado com as unhas para você se maquiar e principalmente se você trabalha com isso. E tem um vídeo interessante, eu vou pedir para colocar, para você explicar para nós o que é esse vídeo. Pode colocar, por favor, conta pra gente. Eu fiz ao vivo num evento, né, um evento de extensão de cílios. A gente fez a coleta de 8 pessoas. Dentre profissionais com unha curta e unha longa. Longa alongada e longa natural. E aí eu pedi para uma delas lavar com água e sabão, outra álcool e a outra não lavar. E esse é o resultado das contaminações dessas unhas. Primeiro que assim, tem unha lá que você percebe que todas contaminaram. Então aqui lavou, também não lavou da forma adequada. Então, é muito importante a higiene das mãos do profissional para atender um cliente. Então, é essencial. Então, isso foi para mostrar, porque o profissional, ele acha que a biossegurança ela é um pouco de frescura. E quando a gente faz um teste ao vivo, porque isso foi feito ao vivo, a gente fez de manhã, deixou na estufa,
e no dia seguinte, no final do evento, a gente mostrou o resultado. E eu acho interessante a gente falar isso porque às vezes essas maquiadoras elas estão se preocupando sim em comprar a melhor base, o melhor produto, o produto mais caro, mas tem uma falha ali na higienização das mãos, né? Exatamente. Aí dá pra ver o quão isso é importante, higienizar as mãos e da forma correta. E também o profissional da beleza, ele não pode, até por essas restrições, ter unhas compridas. Porque a unha comprida dificulta a lavagem das mãos. Então, o ideal é que o profissional da área, não as outras pessoas, o profissional da área tenha as unhas curtas, Qualquer profissional da área da beleza. Agora, qual que seria pra gente, ou pro profissional, ou até pra gente, a higienização adequada? Vou fazer uma maquiagem em casa hoje, vou me maquiar. Lavar a mão só com água e sabão, cheguei da rua, passo um alquinho, é suficiente? Qual é a melhor maneira de higienizar a mão pra começar essa maquiagem? Sempre água e sabão. Água e sabão é o melhor dos mundos. Não precisa do álcool, caso você tenha uma pia que possa você higienizar. Se não tiver pia, porque também tem gente que lá se maquia no carro, né? Verdade. Na correria, aí você passa o álcool. Mas o ideal sempre é lavar a mão com água e sabão. E aí depois você pode até reforçar com álcool depois, mas se você lavar bem a mão, aí não tem a necessidade. Outra coisa, Dani, que eu queria que você falasse pra nós, que eu acho muito importante sobre o nosso dia a dia, às vezes, como o material é nosso, então a gente tem o nosso pincel, a nossa esponja, fica muito tempo sem lavar, porque é só meu mesmo, então eu lavo, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Tudo bem, tem mulheres que se maquiam mais, mulheres que se maquiam menos, mas para o uso pessoal, seria interessante lavar de quanto em quanto tempo esses pincéis e essas esponjas? É até interessante que você falou, eu tive até um insight agora, porque aquelas placas... ficou com uma pessoa e ela falou assim, tá proliferando. Acontece também na maquiagem. Então, se você não higienizar os pincéis direito, esses micro-organismos que estão lá, eles vão continuar se proliferando. Então, tem que lavar pelo menos uma vez por semana. Você lava todos os pincéis e lavam as esponjas. Se você quiser também fazer a desinfecção, melhor dos mundos. Mas a lavagem já ajuda bastante para uso pessoal. Que é diferente de quando você atende vários clientes. Você vai dar aqui as opções para nós, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria entender, aproveitando tudo isso que você está falando para nós, é que eu vejo que muitas vezes a pessoa tá ali com uma espinha, tá ali com alguma coisa no rosto que não passa. Esse ambiente contaminado do rosto pode continuar se contaminando se eu estiver usando uma esponja que eu não lavei, ou aí uma irmã tá usando o pincel da outra irmã. Isso pode contaminar? Pode dar algum tipo de contaminação cruzada? Isso existe? Você pode, inclusive, você pode até não compartilhar o pincel. Mas como que você faz quando você vai... Posso mostrar, dar um exemplo? Pode, claro. Você pega a sombra. Aí, quando você pega um pincel, vou pegar um pincel sujo aqui. A hora que... Eu posso até não compartilhar, você tem o seu e o meu. Mas se eu passar aqui e aplicar em mim e depois você usar o meu produto, você também pode se contaminar, porque vai ficar na maquiagem, no produto. Então, até uma sugestão muito legal é você tirar, até eu trouxe aqui, é você tirar com papel. Se você compartilha... a maquiagem. Então, por exemplo, vocês têm lá a paleta de sombras que você e a sua irmã, você e sua mãe usam. Não tem problema, desde que você higienize. Isso, não, você não precisa nem higienizar. Você pode pegar um papel, um lencinho e você tira o produto daqui. Aí você pode usar daí. Aí eu posso usar daqui. Perfeito. Aí eu não contaminei o produto, não tem risco de uma contaminar a outra. Perfeito. E você consegue... Essa minha maquiagem aqui foi feita exatamente dessa forma. Perfeito. Com o papel. Então, a maquiagem fica perfeita. Não atrapalha em nada a maquiagem, né? Não atrapalha e você vai ter a segurança e a higiene do seu produto. Outra coisa que eu queria saber é de algumas marcas que fizeram... Bom, a gente tem todo tipo de base hoje em dia, né? Inclusive, muito produto nacional. E algumas bases que vieram como se fossem os corretivos que você coloca, passa no rosto e guarda lá dentro. Esse tipo de produto tem que ser de uso individual? Sem dúvida. O que a gente precisa pensar? Tudo que eu encostar na pele... Tem que ser só meu. Tá contaminado. Perfeito. Com os meus micro-organismos. Cada um tem a sua família ali que convive com você de forma benéfica. Agora, a gente não pode compartilhar, porque nem todo mundo tem a mesma microbiota. A gente tem microbiotas diferentes. Então, por isso que a gente tem que cuidar ali, independente se são micro-organismos nocivos ou não, a gente tem que cuidar deles. Vamos aprender a higienizar, então, os pincéis e as esponjas? Vou começar te perguntando pelas esponjas. Eu já vi, inclusive, muitas marcas nacionais de esponjas ensinando a lavar com
água, porque a esponja a gente geralmente, eu pelo menos a minha esponja eu lavo todos os dias. Então com água e sabão neutro, por exemplo, é suficiente? Perfeito. Você lava com água, sabão neutro infantil. Isso, tipo shampoo de bebê, é isso que eu ia falar, né? Nada de detergente Tá. de cozinha, porque você vai pôr na pele e isso pode... Pode ser aquele infantil lá que a gente tá acostumado. Ficar Pode ser aquele, acostumado. né? Ótimo. Aí você retira todo o excesso de maquiagem. Aí você, quando você percebe que ela tá limpa, quando você aperta e não escorre mais nenhum tipo de... A água sai limpinha. Aí você percebe que a esponja, ela tá limpa. Importante, mesmo que a esponja seja sua, ela tem um prazo de validade, porque lá dentro vai continuar proliferando, porque você tem que deixar secar bem. Então, você não pode ficar eternamente com a mesma esponja. Tem uma Você média de trocar. quanto tempo dura uma esponja? Pelo menos trocar a cada 3 meses, alguma coisa assim, trocar a esponja. Se você usa muito e lava muito, aí você troca um pouco antes, porque vai umedecer lá dentro. E aí eu tenho uma dúvida sobre isso, que é a questão de algumas esponjas, a gente tem marcas diferentes, qualidades diferentes, mas algumas me parece que mofam. Então tem um jeito certo da gente também. Então, por exemplo, eu que faço maquiagem todos os dias, eu lavo a esponja, eu lavo todos os dias. Os pincéis eu demoro um pouco mais, as esponjas eu lavo todos os dias. A minha maquiadora lava pra mim, as minhas maquiagens são separadas. E a gente já percebeu que a gente tem que deixar secar num lugar aberto. Fala um pouco sobre isso. Sim. Você tem que deixar, porque se você deixar abafado, você vai ter a questão de mofar. Porque Então, na própria necessaire pode mofar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque imagina, você lava, por fora ela pode até estar seca, mas por dentro ela não vai estar seca. E aí ela vai começar a mofar lá dentro. Aí quando você abrir, ela... Nossa, vocês já viram os testes que eles fazem, que eles cortam, a hora que você abre, ela tá toda mofada por dentro. Toda mofada por dentro. E a gente nem imagina que tá ali, ó, apalpando isso no rosto, né? Exatamente. O que você pode fazer, que também é uma opção, você colocar ela, às vezes até para não ter a contaminação do ar, em algum potinho cheio de furo, porque ela vai estar ali com ar, né? E aí você também não tem a contaminação do ambiente, dependendo de onde você coloca a esponja. E algumas esponjinhas já vêm com a própria case, também um pouquinho mais caro, mas é uma opção também que ela já é furadinha, você já pode deixar ali, né? E o ideal é que não coloquem no banheiro, porque no banheiro, se deixar aberta no banheiro, a gente tem a questão da contaminação, porque o banheiro já é um ambiente contaminado. Então aí você... É pior, então, é melhor não usar pincéis nada exposto no banheiro. Como que eu higienizo os pincéis? Vamos lá. Pincel você vai... Deixa eu pegar aqui esses que estão sujos, né? Você vai molhar igual com água e sabão infantil. Existem esses tapetinhos, que aqui te ajuda a tirar a base, porque é difícil, né? Tirar a base e sombra. Tirou... Você pode usar produtos que são produtos que têm ação de desinfecção. Então, você vai retirar toda a sujeira, vai secar um pouco ele. Você pode secar, sabe aquelas folhas de resistentes? Você pode secar bem ele e você pode imergir em produto desinfetante. São desinfetantes que podem ter contato com a pele, não é qualquer desinfetante. Então, vamos lá. Principalmente, então, para o seu uso diário. Se só você usa, pode ser essa higienização com água e sabão, como ela falou. Ótimo. Mas se eu trabalho com isso, então é importante ter uma higienização mais intensa, é isso? Sem dúvida. Se você trabalha, você tem que lavar e desinfetar. O que são esses desinfetantes? Conta pra nós. O desinfetante ele é a base de quaternário, de 5ª geração, e peróxido de hidrogênio, que aí é a água oxigenada. Então, ele faz uma ação de desinfecção, ele vai matar os micro-organismos. Esse produto, ele é a base, você tem a mesma base para hospitalar, que ele tem um pouco de princípio ativo a mais do que isso, mas você não tem a necessidade, apesar que o hospitalar é até melhor, né? Se você tivesse acesso, Se você tiver esse acesso, mas o profissional deveria, porque aí você vai colocar, tirou o excesso de sujeira, vai colocar imerso no produto por 10 minutos, dependendo da marca, tem que ver isso também. Vai ter indicação ali, né? Tem indicação no rótulo. E aí depois, secou, tá pronto para uso. Tem melhor maneira de deixar esses pincéis secando? Sim, sempre numa superfície que tem algum toalha, alguma coisa assim, pode ser toalha descartável, que aí você descarte, e colocar uma por cima, que é aquilo que eu te falei. Dependendo do ambiente onde você está, tudo que tiver no ar, ele vai para o pincel. Então, é bom deixar secar com uma toalha em cima. E existem também uns equipamentos que você coloca, sabe, igual roda salada, para tirar o excesso de água, facilita também. Também é uma boa, Não né? para lavar, porque fica muito sujo, mas para secar, que eles fazem...
Exatamente. Naqueles negócios que você usa. Você fosse uma usa também aqueles centrífuga. sites que você usa, que você entra, que você vê, compra umas coisas, tem umas coisas assim. Que é como se fosse uma centrífuga que você coloca, ele fica girando Ótimo, e secando, isso aí. né? Então é uma opção para quem usa muito. Eu queria que você falasse conosco agora sobre o transporte dos pincéis. Então, uma necessaire, qual é a melhor maneira se eu quero ter dentro da minha bolsa? O que é importante? Eu trouxe aqui várias embalagens dentro de saquinho. Normalmente, a gente, antes de passar maquiagem, a gente coloca, às vezes, depois uma bruma, a gente passa um hidratante. Um primer. Quem nunca quebrou ou abriu a tampa e vazou? E aí você suja tudo. Então, eu acho interessante sempre colocar num saquinho, para que, se acontecer um acidente na sua necessaire, você não suje ela inteira. Ainda perdeu o produto, né? Exatamente. Aí você tem a questão dos pincéis. Eu não misturaria pincel limpo com pincel sujo. Então, você pode colocar... Eu escrevo porque a gente facilita. Pincel sujo, tudo que for sujo, tudo que você usar, deixa nele. Deixa... Aí, depois, você tem um para pincel limpo. Que aí você não contamina um ou outro. Perfeito. É uma forma de você garantir que ele fique aqui higienizado, bonitinho. Outra coisa importante que eu queria que você falasse conosco, quando a gente fala de maquiagem, Dani, eu sei que há uma diferença na validade, né? Então, quando a gente fala de fora do Brasil, muitas maquiagens que a gente compra lá tem uma validade a partir da data, a partir do dia que você abriu tanto tempo. Quando a gente compra uma maquiagem fora, a gente muitas vezes não traz essa embalagem e fica até sem saber exatamente quando a gente abriu, quanto tempo tem. Aqui no Brasil, a gente tem bastante segurança com relação a isso. Sim. A data de validade está ali quando você compra. Queria que você falasse sobre a importância disso. Para o cliente, por exemplo, é aquilo, né? Tem até produtos que vêm com a data, com espaço para você anotar, né? Que você vai lá e anota. Para você, consumidor, comprar essa maquiagem e usar, não tem problema. É lógico, se você, cliente, usar uma maquiagem vencida, você pode desenvolver algum problema ali. Mas é sua responsabilidade. Agora, o profissional, ele não pode usar a maquiagem, primeiro que não tenha registro, é proibido você trabalhar. Então, por exemplo, se o produto é importado, ele tem que ter alguma notificação, ele não pode você comprar simplesmente porque é importado e começar a usar no seu espaço. Justamente por conta disso, você não tem controle da validade, não passou por todo esse processo. Porque a validade ela é essencial, justamente porque ela garante que aquele produto ele tem todas as composições lá adequadas para não ter nenhum tipo de reação. E se você tiver alguma reação, aí é responsabilidade sua e do profissional que não cumpriu ali com a validade. Isso é super grave, profissional que usa produto com validade vencida. E aí também, muitas vezes, inclusive grandes marcas, você chega ali, tem algumas lojas que vendem maquiagens importadas aqui no Brasil, que a gente ama, e às vezes tá ali, ó, promoção, próximo da validade, mais barato. Tudo bem, eu sei que muitas vezes é uma tentação, é uma base ali que você tá querendo comprar de R$300, que tá por 100, você fala, uau! Só que ali dá para usar só por um mês. Tem perigo eu continuar usando esse produto depois que ele venceu? Aí eu tô pensando no uso pessoal. O ideal é que não. Né? A gente não sabe a reação do corpo. Então, o ideal é que não. Então, aquele barato pode sair caro. Você tem que ir lá, né? Ir no médico porque desenvolveu alguma coisa. Então, a não ser que você use muito e que você, dentro do prazo, você vai conseguir usar, Você vai conseguir usar. Você falou essa questão aí, eu imaginei o provador das lojas. Também que... Ai, vamos falar sobre isso, pra gente tá caminhando pro fim do nosso bate-papo, que é, eu nunca tenho coragem. Se eu tô numa loja e eu quero ver o produto, eu até pego, aí eu ponho assim, ó, eu nunca tenho coragem de pôr no meu rosto, eu nunca tive coragem de pôr produto de provador no meu rosto. Não é perigoso isso, não? Ah, imagina, todo mundo põe na boca, aí você vai... É impressionante aquilo, o provador Deve estar contaminadíssimo aquilo, né? Então, realmente fuja disso, né? Não, nem pensar, nem pensar. Tá, outra dica que eu queria que você desse pra nós são daqueles limpadores de pincéis que já vêm prontos, aquelas soluções. Sim. É uma boa opção? Tá até aqui. Para que ele serve? Como ele já disse, ele é um limpador. Então, por exemplo, você, consumidor final, você vai pegar você tem um pincel e quer trocar a cor da sombra. Você borrifa ele e usa de uma sombra para outra.
O profissional é a mesma coisa, ele não pode borrifar achando que está desinfetando. Tá. Ele pode usar o produto... Para a própria pessoa, naquele próprio cliente, entendi. Exatamente, para trocar uma cor de sombra, para tirar o excesso de produto, limpar e usar no mesmo cliente. Não para usar de um cliente para o outro. Não, porque ele não desinfeta, ele só limpa. Tem uma diferença entre limpeza e desinfecção. Limpeza é eu retirar a sujeira. Desinfecção é onde eu vou aí matar os micro-organismos. Então, ele não vai fazer desinfecção, ele só vai limpar. Então, atenção, é importante saber disso. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre os batons também, né? Porque você já falou que a gente pode usar aqueles pincéis que são individuais, mas muitos batons, inclusive hoje, que se usa muito batom líquido, ele entra, ele sai. E como é que eu posso fazer para dividir isso? Se eu sou profissional, eu vou colocar numa plaquinha, qual que é a melhor maneira para poder dividir isso? Se for batom, esses de líquido, você pode colocar na placa. Então, normalmente ela tira, né? Ele tem lá o pincel, ela tira, ela encosta na placa, desde que a placa esteja limpa, não também, seja em cima de outra coisa. Encosta na placa e da placa ela pega e passa em você. Não tem problema, porque aí não contamina o produto e não vai ter risco pro cliente. Perfeito. Ó, vou deixar para quem quiser entrar em contato com a Dani o Instagram, que é @DanielaPontesOficial, @DanielaPontesOficial, tá passando direitinho aí para vocês. Dani, obrigada por ter vindo, prazer te receber. Eu queria que você falasse para nós, que eu fiquei com uma dúvida. Você falou da água oxigenada. Eu posso usar nos meus pincéis a água oxigenada ou não é indicado? Explica pra gente enquanto eu me preparo para dar um recadinho, por favor. Normalmente, a água oxigenada, ela serve para quê? Ela sozinha não. O produto químico ele já é preparado para isso. Ele já tem a mistura adequada, com a quantidade adequada do componente. Então, é importantíssimo que você use produtos adequados e não somente água oxigenada. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma, e a fanpage, facebook.com/nossopgm. Através das nossas redes sociais, você acompanha tudo o que acontece no nosso programa e pode enviar para nós também a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui. Enquanto o programa acontece, eu te espero também no WhatsApp, que é o 11 3337 5886, e eu te espero também no meu Instagram, que é o @JaqueStefano, onde você sempre acompanha um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. É mais uma maneira da gente interagir e estar pertinho. Se tem alguma sugestão de tema, algum assunto que você quer ver abordado aqui no programa, você envia para nós através das nossas redes sociais, que a gente prepara tudo especialmente para você, tá? A gente vai entender hoje sobre a influência do peso da mochila para as crianças. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o Dr. João Pedro Rocha, que é médico ortopedista pediátrico. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Prazer te receber aqui, viu? Prazer estar aqui com vocês. Bom, como mãe de uma criança de 6 anos, que eu não sei pra que carrega tanto peso, eu tenho muitas perguntas para fazer, não só como entrevistadora, mas já quero começar entendendo, doutor. Esse peso que as crianças carregam vai interferir na vida delas de alguma maneira? Interfere a curto, médio e longo prazo, né? Então, isso que você falou é muito verdade. Os pais sempre têm muito medo do peso. E eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava, mas que peso essa criança leva na mochila e tal. E essas coisas não mudaram faz 30 anos. Né? Então, a gente tem essa interferência nessas três partes, né? A curto prazo, a gente pode falar sobre dores, né? Então, uma criança carregar uma mala pesada, uma mochila pesada, isso pode trazer dor para ela, né? Então, uma semana de prova, que você levar mais livro, ou uma semana que precisa levar mais coisa além só do material escolar, ela pode começar, por essa mudança abrupta de carga, né, para mais, ela pode começar a ter dor cervical ou lombar, também por causa da posição, né? Então, ela faz uma hipercifose e pode forçar mais a região cervical, ou uma hiperlordose, que puxa as costas para trás e pode forçar mais a coluna lombar. A médio prazo, isso daí pode causar vícios posturais. Então, a criança pode ter o vício de ficar com uma cifose, ficar com o pescoço mais para frente caído, e isso sim pode trazer problema para depois também, porque quando você deixa a sua coluna em uma postura inadequada, que não é aquela postura anatômica que a gente tem, a gente pode, com muitos anos de má postura, causar os famosos bicos de papagaio ou outras alterações degenerativas da coluna, que causam destruição
das articulações da coluna. Doutor, se os pais estão atentos aos primeiros sinais, então, como o senhor falou, aquilo que aparece a curto prazo, as dores, por exemplo, dá para levar a criança a procurar ajuda e já orientá-la, evitando que problemas mais graves aconteçam? Dá. Boa parte do nosso papel é justamente isso, né? A gente mais educar do que diagnosticar alguma doença. É muito comum o ortopedista pediátrico ele receber pais que só estão com dúvida se está tudo bem com o pé, com a coluna, com a mochila do meu filho. E aí a gente orienta, e parte dessa orientação é principalmente o quanto carregar, né? Então, a gente não pode carregar, a criança não pode carregar mais que 10% do peso dela. Então, uma criança de 40 quilos, máximo 4 quilos. Uma criança de 30 quilos, 20 quilos, 2 quilos e 3 quilos de peso, né? Já somando vou fazer material. essa medição já, doutor, total, quando chegar né? em casa. Porque o que eu tô achando também interessante que eu percebo. Cada escola eu sei que tem o seu estilo aí, mas eu queria saber, tem diferença? A escola do meu filho pediu para esse ano aquelas malas de pendurar, não quer mala de rodinha, não sei se eles padronizam o que é exatamente. É melhor a mala de rodinha? Não faz tanta diferença assim, porque também às vezes a criança fica torta? Explica um pouco para nós. Tem suas diferenças, o que é melhor e o que não é, né? A mala de rodinha é legal porque a criança pequenininha adora, né? Mas quando vem com os bichinhos, com patrulha canina... As coisas penduradas. Coisas penduradas. Aí um amigo meu falou que ele gostava de derrapar a mala de rodinha, né, no corredor. Aí depois de um tempo fica cafona, né? Você é adolescente, é legal usar uma mala de um lado só, aquelas mochilas tipo carteiro. E depois a gente vira adulto e precisa viajar, a gente usa a mala de rodinha, né? Para não carregar peso. Então, a mala de rodinha é excelente. Obviamente, tem que ter essa questão da postura que você mesma comentou. Então, a gente tem que ter uma alça que ela seja adequada para o tamanho da criança. Então, a criança que ela possa carregar a mala de rodinha sem fazer esses desvios posturais de um lado e do outro. Com o passar do tempo, o pai ou o filho, ele não gosta mais da mala de rodinha. E aí a gente começa a ter um problema um pouquinho maior, porque começa essa questão de ficar descolado, que tipo de mala vai usar. E aí a gente tem que usar, sim, mochilas de alça, mas que a alça seja larga, né? Para você ter um maior contato com o corpo. Então, alças estreitas machucam, né? Pressão é força sobre área. Então, uma área menor, você aumenta aquela força naquela região, machuca. Então, alças mais largas e que tenham estofados, aquelas alças mais almofadadas que ajudam a melhorar a postura. De preferência, se elas tiverem aquela tira peitoral, que também prende aqui na frente e ajuda a distribuir melhor no corpo a posição da mochila. Tô rindo de nervoso, que boa sorte para fazer o adolescente fazer isso, né? Não, e também não, porque uma coisa que eu percebo, eu já tô com quase 40, mas eu me lembro que a graça era carregar de um lado só a mochila, né? Exatamente. E de preferência o caderno assim na mão, né? Que a gente se sentia muito adulto, né? Com o caderno na mão, tinha Como isso, você né? não é estiloso, se você não carrega assim. Mas isso é horrível, porque você causa um desbalanço muscular. Então, você carregando a mochila de um lado só, tanto a mochila que são duas alças, quanto a mochila de carteiro, você começa a forçar um lado da sua coluna para manter essa elevação para esse lado e o outro lado para evitar você abaixar demais. Então, você desbalança muito a sua musculatura e a gente não presta atenção de, vou fazer isso de um lado, eu viro para o outro, faço de um lado. Imagina, né? Mesmo vocês mulheres no dia a dia... Opa, eu comprei com as bolsas. Inventei uma bolsa, doutor, que disse que estava na moda, que é aquelas de corrente, mas aquilo dói tanto para carregar aquilo. Por que a gente faz isso? Eu não sei, eu tô com ela aí hoje. Aí hoje eu coloquei, eu falei, gente, mas isso é desconfortável, por que a gente faz isso? Pensando em todo dia e dependendo do peso que tem, a gente está se prejudicando, né, doutor? Muito, e a gente, como a gente tem uma predominância de uma mão ou da outra, você tem uma tendência, eu uso mais a mão direita, então, sei lá, eu ponho a bolsa do lado esquerdo, porque eu pego e tiro as coisas da bolsa. Então, isso você vai sempre usar desse lado. E aí, com isso, você começa a causar esses vícios posturais, a sua musculatura começa a ter um desbalanço e começa a ter dores, principalmente na região cervical aqui alta, porque você tem uma contratura assimétrica. Então, isso causa bastante problema também. Doutor, eu quero entender também sobre o todo desse universo das crianças, né? O que eu percebo? A garrafa de água, por exemplo, é muito pesada quando ela vai cheia de água. Então, tem
tem algumas alternativas para a gente diminuir o peso dessa mochila. Claro que tem, eu falo isso como mãe, se a garrafa vai cheia de água, ela é muito mais pesada. Fico pensando também no percurso. No meu caso, o meu filho vai de carro, desce, eu pego ele de carro de novo. Já houve época em que a gente ia a pé, numa outra escola, era perto, mas a gente ia andando com aquela mochila, que geralmente sobrava para eu ou para o meu marido carregar. Queria falar um pouco sobre isso. O percurso também interfere? O quanto tempo a criança fica com esse peso? Interfere, né? Quanto mais, pior. Principalmente peso mais excessivo, né? Se está dentro daqueles 10%, é mais a questão de, realmente, uma longa distância vai causar um problema futuro. Mas o percurso curto pode interferir, sim. Então, se tem escada... Então, às vezes, agora não aceitam mais a mochila de rodinha, porque a série dele ele tem que subir escada, então fica aquele batição de rodinha, estraga a mala, então troca a mala. Então, talvez tenha esse problema, esse porém na escola. Rampa, então, não só na escola, mas, por exemplo, no caminho de casa, se tem muita ladeira. Então, esse esforço a mais também pode ser prejudicial. Junto a isso, doutor, a postura das crianças e dos adolescentes quando estão sentados estudando. A gente passou aí por uma fase em que eles estudaram em casa, no computador, trancados dentro de casa, fazendo tudo dentro de casa. Agora voltam para a sala de aula. Como eles estão sentando? Como está a posição nessa carteira? Junto com a mala que eles estão carregando também faz diferença? Faz muita diferença. Mas eu costumo brincar com os pais, eles chegam para mim e falam assim, eu vejo ele estudando em casa, aquela postura assim, deitado assim, eu vou tirar o videogame dele e o celular porque ele fica numa postura errada fazendo isso. Eu falei, olha, então tire também ele da escola, porque quem lembra de como sentava na escola? Ninguém sentava totalmente reto sobre os isquios, quando eu só sei disso daí porque meu pai falava para mim, sente em cima dos seus isquios, assim, ficar reto. E eu nunca fiz isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, o professor na escola e nós, pais, em casa, temos que ter esse cuidado com nossos filhos e sempre orientar. Né? Não ficar aquela coisa chata, pesada, familiar, de sempre muda a postura. Mas orientar uma postura e, principalmente, pré-adolescentes e adolescentes que estão no estirão de crescimento, e principalmente os mais longilíneos, como é o meu caso... O doutor é super alto. Gente, vocês estão vendo ele sentado. O doutor é super alto. A gente tem que incentivar a fortalecer a musculatura, né? Eu sou alto, mas eu tenho o mesmo número de músculos que você. Só que os meus são mais alongados. Como o meu músculo é mais alongado, ele precisa se fortalecer mais para aguentar o meu peso e o meu tamanho. Então, eu preciso fortalecer mais a minha musculatura. Então, crianças longilíneas, crianças compridas, elas precisam fortalecer a musculatura. E não é porque ela é magra que ela tá bem com o músculo. Não é só gente obesa, gente gorda que tem dor nas costas, tá? Gente magra também tem. É um desbalanço muscular relacionado ao peso que a pessoa tem. Eu costumo brincar que, principalmente quando eu dava plantão, falava assim, você já viu aqueles competições do homem mais forte do mundo? Nenhum daqueles lá é sarada. Tudo uns caras enormes, mas gordo e tal. Mas por que eles não têm dor nas costas? Porque eles têm uma musculatura forte. Então, aguenta o peso deles. Então, não importa o seu biotipo, você tem que ter uma musculatura adequada para o seu biotipo. E dentro disso, doutor, entender, essa criança, esse adolescente precisa de atividade física? Pode precisar de fisioterapia? Qual vai ser a atividade adequada para fortalecer? Outra brincadeira que eu sempre faço é que tudo excesso é prejudicial, né? Menos alongamento. Alongamento é uma coisa que, se você não tem dor, em excesso nunca vai ser prejudicial. Quanto mais alongamento você fizer na sua vida, melhor, tá? Em crises de dor, aí não, porque como você tem contratura muscular, você alonga essa musculatura, você causa uma inflamação maior e é ruim, tá? Então, crises agudas não é legal alongar. Piora até a dor. Mas, a longo prazo, você fazer alongamento, se manter uma vida ativa é sempre muito mais importante. A gente foi criado para se manter ativo e não ficar sentado na frente do computador, na frente de uma TV, no escritório. Então, a atividade física é essencial. Para crianças pequenas, é deixar elas se divertirem. Sou mãe. Sabe o que é, né? Eles gostam de pendurar, correr, pular, é isso aí, né? É isso mesmo. Hoje em dia tem até algumas coisas que são tipo Functional Kids, que é justamente para, principalmente crianças que moram mais em apartamento, em prédio, depois da pandemia. Então, é muito legal isso. Natação eu sempre indico. Natação, principalmente para começo de esporte, é uma atividade com baixo impacto. Tá. E eu falo que é
é que nem aprender uma outra língua ou aprender a escrever. A natação é uma habilidade e que em algum momento pode ser importante você saber. Então, às vezes, hoje a gente atende um paciente que já é adolescente, não faz esporte nenhum e não faz natação e nunca fez e não sabe nadar. Eu falei, falei para a mãe, você vai pôr seu filho na natação. Porque ele tem que saber, porque um momento pode ser importante. Pode salvar a vida dele, pode salvar a vida dele ou de alguém que estiver perto dele. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu sei que não é propriamente o nosso tema, mas você falou e me fez lembrar de vários vídeos que a gente tem agora, daqueles brinquedos que as crianças pulam mesmo, aqueles de pular mesmo, parkour, ou até quando pula nas espumas, e daí criança que machuca braço, criança que machuca pescoço, e daí cai no meio da espuma e se machuca, esses pula-pula. Doutora, essas coisas são seguras para criança? Me explica isso enquanto eu me preparo para dar um recadinho, por favor. Vou explicar. Na verdade, é a gente que criou os ortopedistas pediátricos para ter mais paciente, todos esses... Brincadeira. Não, desde que a criança tem uma tendência a se proteger das quedas, ou seja, crianças pequenininhas, que brincam mais, que desde criança desde pequenos têm uma atividade maior, eles têm uma tendência a saber cair. Eu sempre gostei também de pôr as crianças para fazer pelo menos as 3 primeiras aulas de judô, porque no judô você nas primeiras aulas aprende a cair. Então, aprender a cair é sempre importante, não importa se é no chão, se é na cama elástica, onde que for. E agora chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Maria de São Paulo, boa tarde, tudo bem, Maria? A postura interfere no crescimento das crianças, doutor? A postura não interfere no crescimento em si, mas interfere no máximo de altura que a criança vai chegar. Então, uma criança que mantém uma postura encurvada e ela continuar assim para o resto da vida, ela vai ter uma altura menor do que o máximo que ela conseguiria pela genética dela. Pode falar. Para o crescimento, é legal essa pergunta. O crescimento ele depende de 3 fatores. O primeiro é a genética, o segundo é a alimentação e o terceiro é a atividade física. Se a gente tem uma boa alimentação e um bom nível de atividade física, a gente atinge o potencial máximo genético que a gente possa ter. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala dessa atividade física, de novo, eu quero voltar na questão do equilíbrio, porque a gente tem também, quando a gente vê aquelas ginastas que treinam muito, que começaram muito novinhas, muitas parecem, não tem como eu saber se elas iriam crescer mais ou não, mas às vezes dá a impressão de que crescem menos. Pode ter relação com excesso de atividade física? Agora você me pôs uma saia muito justa. Tem alguns trabalhos... Desculpa aí, hein, doutor? Não, eu fui atrás disso e realmente uma saia muito justa. Tem alguns trabalhos, tanto de fisioterapeuta quanto de médicos, de ortopedistas, e com resultados um pouco conflitantes, mas uma tendência a se acreditar que esses esportes de alto impacto podem fazer com que a pessoa tenha uma diminuição do crescimento final dela. Por quê? A gente cresce, os nossos ossos longos, eles crescem nas extremidades, que são as fis de crescimento. É uma linhazinha, que é uma cartilagem, que ela é por lá que o osso cresce de comprimento. E quando você faz esses impactos muito longos, muito altos, quedas bruscas e constantes, que o treino de um ginasta profissional, federado, é bem agressivo, né? Muito intenso. Existem trabalhos mostrando que esse impacto constante, ao longo dos anos, pode sim retardar o crescimento e a pessoa atingir um potencial menor. Tá? Aí, outra coisa que a gente tem que tomar consciência é que, por exemplo, eu nunca seria chamado para fazer ginástica artística, ginástica rítmica, porque eu tenho 2 metros de altura, eu fui chamado para jogar basquete. Então, o esporte também seleciona... Aproveita o que você tem de habilidade. Exato. E vai para o que vai ser mais fácil para você, não é verdade? Exatamente. O esporte seleciona a criança que tem aquele perfil daquele esporte. Então, não adianta eu achar que eu ia ser um excelente ginasta. Então, eu fui para um outro lado. Mas existem algumas atividades que a gente tem esse receio e de alguns trabalhos que demonstram que esses impactos constantes podem prejudicar o crescimento em relação ao que teria no final. Doutor, vamos lá. Se a criança, os pais agora vão fazer lá aquela medição ou estão imaginando que o adolescente, o filho, está carregando mais do que 10% do peso
E em algumas escolas não tem muito o que fazer, é isso mesmo. O material tem que ir, tem que voltar, a gente reclama. Às vezes a escola é particular, você consegue fazer alguma coisa, mas a gente está falando aqui de uma realidade que às vezes não tem muito o que fazer. Tem como prevenir isso? O que dá para fazer, doutor? Então, vai ter que fazer um acompanhamento com o ortopedista? Como é que faz? Por isso que a gente... Inclusive, né? A principal causa de o principal tipo de maus tratos é a negligência. Então, uma escola que fala, não tem o que fazer, ela está sendo negligente com a saúde da criança. Então, tem que ter diálogo. Então, o material está pesado, então vamos conversar para ter armário. Hoje em dia, a gente está em 2023, a gente não está em 1990 e pouco, quando a gente fez colégio. A gente tem ensino virtual, tem plataformas de educação online, que pode transformar o material pesado, físico, em um material virtual em nuvem. Então, existe essa possibilidade. Obviamente, existem escolas públicas, escolas particulares, mas o diálogo deve existir. Tá? Então, isso deve ser conversado. Por quê? Porque você não está lá só assegurando a educação. Então, a criança está lá e a saúde dela tem que ser assegurada, assim como isso faz parte da alimentação, e também a atividade física e o esforço físico que a criança tem que fazer na escola. Doutor, para a gente finalizar, muitos dos problemas que nós temos hoje com a nossa postura, com a nossa coluna, enquanto adultos, podem ter sido desenvolvidos lá na nossa infância? Tudo ter começado ali, né? Pode sim, inclusive na questão do exemplo. Então, a gente vê nossos pais sedentários, a gente vira sedentário, não tem incentivo para ser uma criança ativa, e aí não vira um adulto ativo. Quando a gente segue um caminho, um fluxo, a gente consegue, com o tempo, admitir aquela vida pra gente e seguir em frente e achar que sempre foi assim. Então, uma família que é sedentária e com o filho pretende mudar isso, você vai mudar a sua vida, e aí com isso você transforma a vida do seu filho para uma vida mais sadia, uma vida mais saudável, tá? Então, isso tem sim isso. Porque como eles aprendem pelo exemplo, né? Exatamente. Eles são esponjinhas. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Imagina. Foi um prazer te receber aqui. Para Prazer quem tá quiser aqui. entrar em contato, tem o WhatsApp, que é o 11934410612. Tem também o telefone 1152427132 e o Instagram, @ortopedista da criança. Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, doutor, e uma ótima tarde. Prazer todo mundo. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.